Fala galera, eu sou o Moa e sábado de Sprint Race finalizado, agora que a gente está tendo o nono final de semana de Fórmula 1 em 2023 lá pro GP da Áustria. Então vamos falar nesse episódio tudo que rolou aí na classificação para Sprint e na Sprint Race, aquela corrida mais curtinha. Vamos falar tudo que aconteceu pro final de semana da Áustria, então bora lá! E é isso, né? Sabadão com esse formato diferente, segunda vez que a gente tem nesse ano aqui de 2023, primeira vez foi no Azerbaijão, no GP do Azerbaijão, que é um formato que a sexta-feira a gente tem um quali para a corrida de domingo, já fizemos episódio aqui no Reaceleração, e o sábado é isolado. De manhã a gente tem o quali, né? A classificação para a Sprint Race. E depois, algumas horas depois, na hora do almoço, mais ou menos aqui no Brasil, a gente tem a Sprint Race, aquela corrida mais curtinha, né? Com uma fração da corrida que a gente tem de domingo. Então, vamos começar falando como que foi o quali dessa Sprint. Logo no Q1 dessa Sprint Race, a gente já teve uma novidade, porque o formato da Sprint era pilotos com pneus duros, com pneus médios, pneus macios depois, mas como as condições da pista estavam meio incertas, vamos dizer assim, não sabia se ia chover, se não ia chover, a direção de prova acabou mudando um pouco as regras e liberando os pneus médios, os pneus vermelhos, deixou livre na verdade, né, para os pilotos escolherem. Então nesse Q1 os pilotos acabaram escolhendo ali entre pneus médios e pneus macios, e já nesse Q1, lembrando, né, que o quali para Sprint Race tem tempos menores do que o quali que a gente teve sexta-feira. Então é muito mais rápido, muito mais rápido. E por causa disso, a Mercedes acabou liberando seus pilotos aí, principalmente o Hamilton, mais tarde, não acabou calculando muito bem o tempo de recarregar as baterias, de dar a volta rápida e tudo mais. Fora que na Áustria, né, a gente tá falando aqui nos episódios do Reaceleração, fora que na Áustria tem a questão dos limites de pista, que quebra muitos pilotos na questão do quali. E foi o que aconteceu com o Hamilton. Hamilton ficou no Q1, ficou sim. Ele na verdade estava se classificando para o Q2, mas o Hamilton teve uma das voltas dele deletada por causa dos limites de pista. E aí, não, como a Mercedes soltou ele, já restando pouco tempo ali para acabar o Q1, não deu tempo dele fazer outra volta rápida para tentar passar para o Q2. Então, surpresa do Q1. Hamilton fica e vai largar em 18º. Mas vamos falar dos outros pilotos, né? Quem ficou no Q1? Guan Yu Zhou em 16º, 17º Oscar Piastri, 18º Lewis Hamilton, como a gente comentou, 19º Valtteri Bottas, e quem que tá em último? Olha o Latifi da nova geração. Logan Sargent é o novo Latifi, largando aí em último. Pro Q2, a gente teve o outro carro da Mercedes acabando ficando, foi o destaque aí, que ele acabou ficando no Q2. Só que o Russell não foi o mesmo problema do Hamilton que teve no Q1. No Q2, o Russell teve um problema no seu carro e os mecânicos acabaram não conseguindo, né? Não deu tempo, simplesmente não deu tempo de consertar o carro a tempo do Q2. Então o Russell largando em 15º porque ele não marcou tempo. E os outros aí que ficaram no Q2, Albon com uma ótima colocação em 11º, Gasly 12º, Tsunoda 13º e seu companheiro de equipe, o Nick De Vries em 14º e, como a gente falou, Russell em 15º. E agora com 0 de surpresa, quem que fez a pole position para sprint? Max Verstappen, né? 0 novidades. Você tava 0 preocupado, né? Ou será que o Verstappen vai fazer a pole ou não? Tá voando demais esse ano, né? Max Verstappen na pole position, seguido por seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, que mandou muito bem, viu? Apesar de ficar meio... o povo reclama, né, gente? O Pérez vai lá, fica em segundo lugar, e eu vi um monte de gente reclamando do Pérez meio segundo atrás do Verstappen. Meu Deus, puxa, chatice demais, meu. Ele mandou bem, ficou em segundo lugar. Lando Norris em terceiro, surpresa o Lando Norris em terceiro. Hülkenberg, outra surpresa também largando em quarto. Dobradinha aí da Ferrari, quinto e sexto Sainz Leclerc. E outra seguido por outra dobradinha, só que da Aston Martin, Alonso Stroll. Ocon em nono e Magnussen em 10º. Mas não tinha acabado aí, porque logo depois que a gente acabou o quali,
A Fórmula 1 acabou soltando um comunicado que Leclerc, que ia largar em sexto, estava tomando 3 punições de penalização. Por causa de um dos momentos ali, não foi em limites de pista, mas foi em atrapalhar uma volta rápida de outro piloto. Se eu não me engano, foi o Piastri ali da McLaren. Que, é muito controverso isso, eu vou ser bem sincero, viu? Bem controverso. Por quê? O Verstappen também atrapalhou voltas de outros pilotos, se eu não me engano, do Magnussen, e não aconteceu nada. Aí agora com o Leclerc acontece. Muito louco essa direção de prova da Fórmula 1. E aí, né, esse aqui que tá na tela é o grid de largada realmente que aconteceu nessa sprint. Verstappen e Pérez em primeiro e segundo, Norris em terceiro, Hülkenberg em quarto, Sainz em quinto, Alonso tomando a sexta posição já com a punição de Leclerc, tomando a sexta posição com a punição do Leclerc, Stroll em sétimo, Ocon em oitavo, Leclerc em nono e o Magnussen na 10ª colocação. E daí pra frente continua a mesma coisa. E agora, né, vamos falar como que foi essa sprint. Essa sprint race, vamos ter no domingo 71 voltas no GP da Áustria. Só que a sprint race que a gente teve hoje foram 24 voltas. Uma corrida muito mais rápida, provavelmente sem pitstops, mas teve chuva. A chuva que a gente não teve mais cedo na classificação, na sprint race a gente começou com chuva. Então, todos os carros começaram com pneus intermediários. Só que, na hora que os pilotos foram dar a volta de abertura, né, aquela formation lap que eles chamam, a volta de apresentação, a gente viu todos os carros ali com pneu intermediário e de repente um pneu amarelo. Eu falou, ué, que esse pneu? A pista tá molhada, tá chovendo. Que esse pneu faixa amarela tá aí? Era quem? Valtteri Bottas. Meteu o louco com a sua Alfa Romeo e meteram o louco achando que ia dar com o pneu faixa amarela. Na hora que eles estavam fazendo a volta de apresentação, no meio dela, a equipe já pediu pro Bottas ir pro pit stop para colocar, né, pelo amor de Deus, para colocar pneu intermediário. Então o Bottas largou dos boxes, colocando o pneu certo, pneu intermediário. E já na primeira volta já teve treta, por quê? O Sérgio Pérez largando em segundo, Max Verstappen largando em primeiro, Sérgio Pérez largando da parte de dentro da pista, né, dentro, eu digo, para a primeira curva, que é uma curva para a direita. O Sérgio Pérez largou muito bem, e lá no comecinho já, eu achei que o Verstappen já ia dar treta, ele tava fechando o Pérez, mas na primeira curva o Pérez acabou mandando bem, ganhando a frente e tomando ali a primeira posição do Max. E logo nas curvas seguintes, né, principalmente na curva 2, que é uma curva para direita que você tem que reduzir muito a velocidade, o Max foi estranho, acabou dando uma espalhada, fechando o Sérgio Pérez, e quem que se aproveitou disso? Nico Hülkenberg. Quem se ferrou nessa também foi o Lando Norris, né? Que acabou parando ali praticamente atrás do Max Verstappen e do Pérez. E a galera veio por fora. O Norris caiu para a 9ª, 10ª colocação, estava em terceiro. E o Hülkenberg tomou a segunda. Quase o Hülkenberg foi para primeiro. Mas aí o Max Verstappen conseguiu retomar a primeira posição. Hülkenberg foi para segundo. E o Pérez estava em terceiro. Depois disso, né, a corrida seguiu normal. O Sainz na volta 15, ele estava na 4ª colocação, já que o Norris caiu, o Sainz estava em quinto, ele tomou a 4ª colocação. E aí o Hülkenberg segurou bastante, né? Depois, logo nas próximas voltas, o Sérgio Pérez acabou passando o Hülkenberg. Sérgio Pérez ficou na 2ª colocação. E o Hülkenberg ainda segurou até a volta 15, porque só na volta 15 o Sainz conseguiu passar ele e ficar com a 3ª colocação. Enquanto isso, o Albon com a sua Williams estava na 7ª colocação, ó, tranquilo, sossegado. Enquanto isso, atrás do Albon, o que estava rolando? Ocon, Leclerc, Norris, Russell e Hamilton, 5 carros disputando essa 8ª posição do Ocon. Foi um pedaço ali na volta 15, 16 mais ou menos da corrida, muito legal, porque esses 5 carros ficaram, principalmente os 3 primeiros, né, Ocon, Leclerc e Norris, ficaram trocando posições, que deu emoção, né, foi legal demais. E o Russell e o Hamilton estavam chegando para também trocar posições, mas a pista já estava secando, tinha parado de chover já algumas voltas, e a Mercedes decidiu chamar o Russell na volta 16 para o box para colocar pneu faixa vermelha. Assim,
eles já estavam na 11ª colocação. Na sprint só pontua os 8 primeiros. Então a Mercedes meteu o louco, mas consciente. Entendi a estratégia da Mercedes. Chamou o Russell, já que não estava pontuando. Vamos aqui tentar uma estratégia. E logo depois o Hamilton também foi pro box para tentar uma estratégia, né? Pô, a gente não tá pontuando, vamos tentar. Porque em chegar em 10º ou em 20º, não pontua de todo jeito. Então não custa arriscar. E aí aconteceu um problema, ao meu ver, né? Na volta 18, o Hülkenberg e o Albon, Hülkenberg estava em 5º, tinha sido ultrapassado pelo Stroll também. Hülkenberg estava em 5º e o Albon estava em 7º. Os dois foram para a mesma estratégia que os pilotos de trás fizeram, que é parar no box e colocar ou pneu faixa amarela ou faixa vermelha. Tanto faz, é um pneu de pista seca. Só que minha opinião, coloca aqui nos comentários se você concorda ou discorda. Eu não concordei com essa estratégia da Haas e da Williams, porque faltavam só 5, 6 voltas, o Hülkenberg e o Albon estavam em 5º e em 7º, eles estavam pontuando e bem, dava para ter continuado nessas colocações e meio que meter o louco ali, arriscar, principalmente o Hülkenberg. O Albon talvez poderia ter arriscado sim, mas o Hülkenberg tinha que ter ficado na pista. Aí mas não, né? A Haas e a Williams chamaram eles, foram para a pista, colocaram pneu faixa vermelha, voltaram lá para a 12ª, 14ª posição, tiveram que brigar e lutar nas últimas voltas para chegar na 8ª. O que eu já vou falar que não deu muito certo, deu mais ou menos certo para o Hülkenberg e não deu certo para o Albon essa estratégia. Então, parada no box para botar pneu faixa vermelha, ótimo para a Mercedes, péssimo pro Hülkenberg e pro Albon. A gente ainda teve no finalzinho da sprint aí uma disputa, né, entre o Stroll e o Fernando Alonso. Quase o Fernando Alonso ultrapassa ele. Deu uma emoção. E no final o Russell tava ganhando posições porque ele foi o primeiro a parar para colocar pneu faixa vermelha. Então ele tava ganhando posições, já tava em 8º e por 0,009 milésimos ele não ultrapassou o Ocon para ganhar aí a 7ª colocação. Mas vamos falar, né, como que ficou a classificação final da sprint. E ficamos assim, Valtteri Bottas, lembra que ele foi botar o pneu amarelo, botou o intermediário? Valtteri Bottas ficou na última colocação. Guan Yu Zhou, seu companheiro de equipe, dobradinha da Alfa Romeo, lá no final do pelotão. Que fase, hein? Guan Yu Zhou em 19º, Logan Sargent, o novo Latifi em 18º, dobradinha da AlphaTauri, né? Tsunoda em 16º, De Vries em 17º, Gasly, péssima corrida do Gasly em 15º, Magnussen em 14º. E olha aqui, isso que eu queria mostrar. Lembra que o Albon estava em 7º, a Williams foi meter o louco e colocar pneu faixa vermelha. Olha aí onde ele foi parar. Tava em 7º, pontuando, ficou em 13º. Péssima escolha de estratégia da Williams, na minha opinião. Leclerc não teve uma boa corrida, né? Lembra que a gente falou que ele largou em 9º, terminou em 12º. Oscar Piastri teve uma ótima corrida sprint, terminou em 11º. E na parte da frente da tabela, Lewis Hamilton com uma ótima corrida de recuperação. O Hamilton largou em 18º, gente. Terminou em 10º lugar, não pontuou, mas teve uma ótima estratégia da Mercedes e ótima corrida. Lando Norris, que teve assim, dentro do possível, ele até que ganhou uma posição, mas uma péssima sprint, porque ele largou em 3º. E naquela treta lá na curva 2, entre o Pérez e o Verstappen, o mais prejudicado de todo foi o Lando Norris, que terminou em 9º. Não pontuou mesmo assim, né? Ia pontuar, não pontuou. George Russell, que teve uma ótima corrida sprint, largou em 15º, terminou na 8ª colocação e por 0,09 ele não chegou na frente ali do Ocon, não chegou em 7º. O Ocon na 7ª colocação. Hülkenberg, ele ainda teve uma recuperação boa, viu? Ficou em 6º, mas na minha opinião ele poderia ter ficado mais na pista e ter ficado ali na 5ª colocação, não ter parado no box na 5ª ou na 4ª colocação, já que ele o Hülkenberg foi o piloto mais acima na tabela com pneus macios, porque do 5º lugar para frente, todo mundo ficou com pneu intermediário. Alonso em 5º com pneu intermediário, Stroll em 4º com intermediário, Sainz, ótima corrida do Sainz, gente. A gente fala aqui que o Sainz
tem que aproveitar as oportunidades que ele tá na frente do Leclerc. Dito e feito, mandou muito bem o Carlos Sainz, ganhou bons pontos, pneu intermediário também em terceiro, e a dobradinha da Red Bull, né, que quase virou treta, não virou treta, mas Sérgio Pérez mandou muito bem, quase ali poderia ter ganhado, né, aquelas primeiras voltas, mas o Verstappen tá voando demais, gente. O Verstappen, olha só, tava 21 segundos na frente do Pérez. Ele tá um absurdo, viu? No final, depois que acabou a corrida, o Max Verstappen e o Sérgio Pérez, né, conversaram antes ali do mini pódio, vamos dizer assim. Eles conversaram ali e se entenderam, pelo que parece, né? O que eles conversaram? Conversaram sobre aquela primeira volta. Largada, disputa nas curvas 1, 2 e 3 entre os dois. Não gerou um acidente, mas foi perigoso. Conversaram e parece que tá tudo bem entre os dois, né? E eu achei disputas normais, pra ser bem sincero, né? Cara, o Pérez quer se provar e o Verstappen quer vencer. E é isso aí que acontece mesmo. Pelo menos não bateram e terminaram em primeiro e segundo. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente aqui do Reaceleração. E é lógico, olha aqui embaixo, vê se você tá inscrito, vê se você segue o Reaceleração. Se não tiver, clica aqui pra se inscrever pra não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!